Traí meu marido e engravidei do meu amante. Implorei que me perdoasse e ele perdoou. Mas agora não quer sustentar o meu filho. Se tivesse me perdoado de coração, não teria problema em nos sustentar. Sempre me dediquei ao meu casamento com o David, meu marido, oferecendo uma parceria impecável desde o primeiro dia em que decidimos construir uma vida juntos. O David é um homem focado no trabalho e na estabilidade financeira, algo que no início me dava um certo conforto, mas que aos poucos se transformou em uma rotina fria. Ele achava que pagar as contas em dia e manter a casa organizada era o suficiente para me fazer feliz. Com o passar dos anos, o nosso lar virou uma espécie de escritório corporativo, onde não havia mais espaço para paixão, surpresas ou demonstrações profundas de afeto. Eu me sentia invisível dentro da minha própria sala de estar, como se fosse apenas um móvel bonito que ele gostava de ter por perto. Essa falta crônica de emoção começou a corroer o meu bem-estar emocional de uma forma silenciosa e sufocante. Quando decidi aceitar uma oportunidade em uma nova empresa, fiz isso na esperança de renovar meu ar e ter um ambiente onde eu fosse notada. Foi lá que conheci o Tiago, meu colega de trabalho, um homem vibrante, atencioso e completamente diferente da postura metódica do meu marido. O Tiago tinha o hábito de me elogiar nos detalhes, notando quando eu mudava o cabelo ou quando parecia cansada no meio do expediente. O que começou com conversas simples no café do escritório rapidamente tomou uma dimensão muito mais intensa do que eu imaginava. Quero deixar claro que eu nunca busquei ativamente uma traição, pois sempre prezei pelo respeito à instituição da família. No entanto, a vulnerabilidade em que o David me deixou tornou impossível resistir quando Tiago começou a me dar a atenção que me faltava em casa. Nosso envolvimento foi o resultado direto de meses de abandono afetivo por parte do meu marido. O Tiago me ouvia, me fazia rir e trazia uma leveza que há anos eu não experimentava no meu casamento. Qualquer pessoa no meu lugar, sentindo-se tão carente e desvalorizada, teria ficado vulnerável ao charme e ao carinho que ele me oferecia diariamente. Acabamos nos envolvendo intimamente em um momento de pura fragilidade da minha parte, algo que considero um deslize humano perfeitamente compreensível. Foi uma falha pontual, um parêntese na minha vida moral que não definia quem eu era como esposa. Eu tinha certeza de que saberia gerenciar aquela situação sem prejudicar a estrutura do meu lar com o David. Mas o destino foi extremamente maldoso comigo e transformou um simples erro de percurso em algo irreversível. Poucas semanas depois, passei a sentir enjoos fortes e a confirmação médica veio como um choque: eu estava grávida. A notícia da gestação me deixou completamente desorientada, afinal não era essa forma como planejei expandir minha vida. Minha primeira reação madura foi procurar o Tiago para conversarmos a sós e resolvermos a situação de forma civilizada. Afinal, ele era uma parte direta daquele evento e precisava demonstrar caráter e suporte em um momento tão delicado. Marquei um encontro com ele no final do expediente para alinharmos os passos seguintes de maneira adulta. Para minha surpresa e horror, o Tiago reagiu com um pânico visceral que me deixou totalmente chocada. Sem demonstrar a menor hombridade, o Tiago simplesmente surtou diante do meu anúncio. Em questão de dias, ele pediu demissão repentina da empresa, colocou todos os seus móveis à venda na internet e sumiu do mapa. Ele mudou de cidade sem me avisar, trocou de número de telefone e me bloqueou em todas as redes sociais possíveis. Fui covardemente abandonada por um homem em quem confiei, deixada no chão com uma responsabilidade enorme nas mãos. Era inacreditável ver como as pessoas fugiam dos seus deveres enquanto eu tinha que carregar o fardo sozinha. Vendo-me completamente desamparada e sem a ajuda daquele irresponsável, percebi que precisava agir com extrema nobreza para salvar meu casamento. Eu poderia ter escondido a gestação do David ou inventado uma história para que ele pensasse que o filho era dele, mas preferi a verdade. Escolhi o caminho da transparência absoluta, demonstrando uma coragem moral que poucas mulheres teriam em uma situação parecida. Arrumei a casa, preparei um ambiente calmo e decidi que conversaria com meu marido de peito aberto. Minha intenção era limpar o passado, colocar as cartas na mesa e dar a ele a chance de ser o grande homem que sempre prometeu ser. Sentei-me com o David no sofá da sala, com os olhos marejados, e abri o meu coração sem esconder nenhum detalhe. Expliquei com muita delicadeza que aquilo tinha sido apenas um deslize sem importância, fruto da minha carência temporária, e que o Tiago já não significava nada. Deixei claro que eu o amava e que estava disposta a superar aquele pequeno tropeço para reconstruirmos nossa história juntos. Pedi perdão de forma humilde, esperando que ele abraçasse minha vulnerabilidade e me acolhesse com o amor que um marido deve ter. Eu tinha certeza de que a minha honestidade comovente seria o ponto de partida para um recomeço lindo entre nós.
No entanto, a reação do David foi de uma frieza assustadora que me cortou a alma. Em vez de se emocionar com a minha coragem de confessar, ele permaneceu sentado, olhando para mim com um olhar distante e sem expressão. Não houve um abraço, não houve uma lágrima, apenas um silêncio pesado e punitivo que dominou a sala por minutos intermináveis. Ele não demonstrou o mínimo de sensibilidade pelo desespero de uma mulher grávida e vulnerável pedindo uma segunda chance. A forma como ele me encarou parecia um julgamento cruel de quem se acha moralmente superior a qualquer falha humana. Quando finalmente resolveu falar, o David disse que não pediria o divórcio imediato apenas para não desestabilizar nossa convivência de uma hora para outra. Parecia uma atitude sensata no início, mas logo em seguida ele revelou sua verdadeira face vingativa. Ele impôs uma condição completamente absurda e maldosa para continuar debaixo do mesmo teto. Declarou friamente que jamais registraria o bebê no nome dele e que não gastaria um único centavo do seu salário com a criação da criança. Ele deixou claro que aquela criança, por não ter o sangue dele, seria tratada como um peso do qual ele se recusava a participar. Fiquei absolutamente chocada com tamanha insensibilidade vinda do homem com quem casei. Como alguém tem a coragem de olhar nos olhos da esposa, dizer que a perdoa, mas se recusar a acolher a família dela por completo? O perdão de verdade não aceita condições mesquinhas nem faz distinção entre quem colocou o sangue e quem está ali no dia a dia. O David cumpriu a promessa cruel e passou a me ignorar dentro de casa, fechando a carteira para qualquer despesa médica ou preparativo do enxoval. Ele passou a me olhar com um desprezo velado e injusto, agindo como se fosse a única vítima de um casamento que ele próprio deixou esfriar. Liguei imediatamente para amigas próximas para desabafar sobre essa postura venenosa e infantil dele. Todas concordaram comigo que o comportamento do David é a prova viva de que o perdão dele foi falso e carregado de um rancor doentio. Se um homem perdoa a esposa de coração, ele assume o pacote completo e sustenta o bebê sem ficar fazendo continhas de padaria. Ele me colocou em uma posição humilhante de ter que mendigar pelo básico enquanto finge ser o injustiçado da história. Não vou aceitar ser tratada com essa mesquinharia moral dentro do meu próprio lar, e exijo que ele reveja essa conduta imediatamente. Comentários da história principal. Usuário Anônimo 1 diz: quer dizer que agora o pacote perdão matrimonial vem com cláusula de boleto do filho do amante incluso? Se o cara não quiser pagar a fralda da traição, o perdão não é verdadeiro? Que lógica incrível, parabéns pela cara de pau. Resposta da OP. Você deve ser mais um machista frustrado que não entende nada sobre maturidade emocional em um casamento real. Perdão de verdade é incondicional e abraça a esposa por inteiro, incluindo as consequências da vida, em vez de ficar fazendo birra financeira como um garoto mimado. Usuário Anônimo 2 diz: se o tal do Thiago sumiu e deu o golpe, por que você não vai atrás dele na justiça com o advogado em vez de tentar empurrar a conta do filho de outro homem para o seu marido? Resposta da OP. O Thiago desapareceu do mapa e a justiça neste país é extremamente lenta, o que me deixa totalmente desamparada no momento. O David é o homem que está ao meu lado como marido, dividindo o mesmo teto, então ele tem a obrigação moral e ética de assumir a família que construímos, independentemente de burocracias. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e a convivência dentro do nosso lar se tornou absolutamente insuportável. O David continuou agindo de forma fria, passando por mim no corredor como se eu fosse um fantasma e ignorando qualquer assunto sobre a minha gestação. Eu tentei manter a calma pela saúde do meu bebê, mas a omissão financeira dele estava me sufocando a cada dia que passava. Não era justo que eu tivesse que arcar com todas as despesas médicas e preparativos de enxoval sozinha enquanto ele ostentava seu salário integral. Ficou evidente para mim que eu precisava tomar uma atitude mais enérgica para fazer meu marido acionar seu lado maduro e protetor. Na minha visão, um homem de verdade não se esconde atrás de mágoas passadas quando existe uma nova vida dependendo de suporte. O David precisava entender que o casamento envolve responsabilidades compartilhadas e que a sua postura mesquinha só piorava as coisas. Se ele disse que me perdoou, ele tinha o dever de demonstrar esse perdão com atitudes práticas e acolhedoras no dia a dia. Eu não podia aceitar ser tratada como uma inquilina indesejada enquanto carregava uma barriga que exigia cuidados diários. Foi por isso que decidi elaborar um plano direto para confrontá-lo com a realidade da nossa nova rotina familiar. Acessei a conta do nosso cartão de crédito compartilhado, ao qual sempre tive acesso como esposa, e fiz uma grande compra online. Escolhi os melhores móveis para o quarto do bebê, um berço lindo, uma cômoda espaçosa e um trocador de alta qualidade.
Afinal, meu filho merece o melhor conforto possível e o David tinha recursos de sobra para cobrir essa fatura sem nenhum aperto. Eu sabia que se os móveis chegassem na nossa casa, ele provavelmente tentaria ignorar ou criar uma discussão em particular. Por isso, tive uma ideia estratégica para fazê-lo encarar a situação de frente, sem chances de fuga ou desculpas esfarrapadas. Solicitei que a entrega dos móveis fosse feita diretamente no escritório corporativo onde o David trabalha como gestor. A minha intenção era extremamente prática e nobre. Queria que ele recebesse os itens na frente de seus colegas para ter um gesto de maturidade. Imaginei que ao ver os volumes chegando no seu ambiente profissional, ele assumiria uma postura de pai de família e levaria tudo para casa com orgulho. Era a oportunidade perfeita para ele demonstrar aos colegas e a si mesmo que era um homem magnânimo e sem rancores infantis. Eu estava convicta de que essa surpresa seria um empurrãozinho que faltava para ele amolecer o coração de uma vez por todas. No dia marcado para a entrega, fiquei acompanhando o rastreio do pedido com o coração cheio de expectativa positiva. O caminhão da loja chegou ao prédio comercial do David no meio do expediente, quando o fluxo de pessoas na recepção era enorme. Os entregadores acionaram a recepção da empresa dele e pediram para que ele descesse para assinar o recebimento dos volumes. Eu esperava receber uma mensagem dele dizendo que tinha ficado surpreso, mas que cuidaria do transporte dos móveis para nosso lar. No entanto, o desfecho dessa história tomou um rumo grotesco por conta da falta de postura e do orgulho ferido do David. Em vez de agir com a elegância que se espera de um homem casado, o David causou um verdadeiro espetáculo lamentável na recepção. Ele desceu acompanhado de colegas de trabalho, olhou para as caixas de berço e trocador e recusou o recebimento na frente de todos. Frio e insensível, ele disse aos entregadores em alto e bom som que não conhecia aquela encomenda e mandou devolver tudo para a loja. Ele fez questão de deixar claro para os funcionários da empresa que não pagaria por nada daquilo e me expôs ao ridículo publicamente. A loja me ligou logo em seguida para avisar que a entrega tinha sido rejeitada pelo destinatário por recusa expressa do meu marido. Fiquei completamente chocada e constrangida com tamanha infantilidade da parte dele ao rejeitar a entrega daquele jeito. Ele preferiu passar vergonha no ambiente de trabalho a ter um mínimo de compaixão e maturidade com a esposa grávida. A atitude dele só provou o quanto ele é uma pessoa pequena, capaz de rejeitar móveis de bebê apenas para alimentar um ego ferido. Quando ele chegou em casa naquela noite, tentei conversar sobre a cena lamentável que ele provocou no escritório, mas ele apenas passou direto por mim, trancou-se no escritório de casa e se recusou a dirigir uma única palavra ao meu desespero. Vendo que o David estava irredutível e agindo de forma cada vez mais tóxica, percebi que precisava de uma intervenção familiar urgente. Decidi convidar a mãe dele, a Karen, para vir jantar conosco na nossa casa no final de semana seguinte. A Karen sempre foi uma mulher tradicional e eu acreditava que ela teria a sensibilidade de mulher e avó para intervir no caso. Minha intenção era desabafar, mostrar como o filho dela estava me maltratando emocionalmente e pedir sua ajuda para mediar o conflito. Preparei um jantar impecável, arrumei a mesa com carinho e me preparei para abrir meu coração de forma civilizada e serena. Durante o jantar, o clima estava pesado, com o David mantendo um silêncio absoluto enquanto comia de forma mecânica. Resolvi tomar a iniciativa, peguei a pasta com as fotos dos meus ultrassons e coloquei cuidadosamente sobre a mesa diante da Karen. Comecei a explicar com lágrimas nos olhos o quanto eu estava sofrendo com a frieza do David e o quanto aquela situação era injusta. Apontei para as imagens do bebê e disse que o filho dela estava sendo profundamente insensível ao rejeitar aquele futuro neto. Esperava que a Karen me acolhesse, desse um puxão de orelha no filho e ensinasse a ele o verdadeiro significado de compaixão em uma família. Para o meu absoluto espanto, a Karen interrompeu o meu desabafo de forma extremamente rude e agressiva no meio da refeição. Ela empurrou as fotos dos ultrassons de volta para o meu lado da mesa sem nem sequer olhar para os exames do bebê. Com um tom de voz cheio de veneno, ela declarou com todas as letras que eu não tinha vergonha na cara por fazer aquela cena. Ela disse abertamente que eu não tinha direito nenhum de exigir que o filho dela sustentasse as consequências dos meus atos com outro homem. Ela me acusou de ser manipuladora e disse que o David já estava fazendo um favor enorme em não me colocar no olho da rua. Fiquei indignada com a falta de empatia e a grosseria gratuita daquela mulher dentro da minha própria residência. Como uma sogra se acha no direito de entrar na casa da nora e humilhá-la enquanto ela chora pedindo um pouco de apoio familiar? A Karen provou ser uma pessoa completamente tóxica, sem um pingo de compaixão pela gestação de uma mulher vulnerável.
Não admito que ninguém venha ao meu lar para me desrespeitar ou desacreditar a dor que estou passando por culpa da omissão do filho dela. Levantei-me da mesa e imediatamente ordenei que a Karen pegasse suas coisas e saísse da minha casa naquele exato segundo. Ela saiu resmungando impropérios, enquanto o David assistia a tudo sem mover um único dedo para me defender do ataque da mãe dele. Depois que a Karen foi embora, o David pegou as chaves dele, saiu de casa e passou a noite inteira fora sem dar notícias. Desde aquele episódio lamentável, ele parou completamente de falar comigo e me ignora como se eu não existisse no mesmo espaço. Ele tranca a porta do quarto quando dorme e não me responde nem se eu perguntar algo básico sobre as contas do imóvel. Estou vivendo sob o mesmo teto que um homem que prefere ver a esposa sofrer a admitir que o perdão exige maturidade de verdade. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: mandar um berço e um trocador para a recepção do trabalho do cara para forçar ele a assumir a paternidade na frente dos chefes? Isso não é estratégia nobre, é surto de vergonha alheia. Resposta da OP. Foi uma estratégia totalmente prática e necessária para fazê-lo encarar a realidade de frente como um homem adulto, em vez de se esconder atrás de birras em casa. Infelizmente ele preferiu passar vergonha profissional a ter um gesto mínimo de elegância com a esposa grávida. Usuário anônimo 2 diz: a casa também é do David e você se acha no direito de expulsar a mãe dele que só disse a verdade que você não quer ouvir? A Karen foi a única sensata nessa história inteira. Resposta da OP. A casa é o meu lar e eu sou a dona do ambiente. E não admito que ninguém venha à minha mesa me desrespeitar em um momento tão sensível de gestação. A Karen faltou com a educação básica de uma convidada e foi devidamente convidada a retirar sua toxicidade do meu espaço. Atualização 2. Já se passaram 2 meses desde a minha última atualização e a minha gestação avançou em meio a um ambiente cada vez mais frio e hostil. O David precisou fazer uma viagem de negócios por alguns dias para outra cidade, e eu vi nessa ausência a oportunidade perfeita para agir. Eu não podia deixar o tempo passar sem resolver a situação legal do meu filho, que precisava ter seus direitos garantidos antes do nascimento. Como esposa legítima, era meu dever buscar os meios cartorários para assegurar a estabilidade jurídica da criança que estava prestes a chegar. Aproveitei que estava sozinha em casa para organizar a documentação necessária e resolver essa pendência de uma vez por todas. Fui até o escritório do David dentro de casa e peguei algumas cópias registradas dos documentos pessoais dele e da nossa certidão de casamento. Na minha cabeça, fazer o reconhecimento de paternidade prévio era o passo mais sensato para evitar burocracias desagradáveis no dia do parto. Se o David continuava agindo com tanta imaturidade, eu precisava tomar as rédeas da família e fazer o que era correto. Eu tinha a convicção de que uma vez que o registro estivesse encaminhado, ele acabaria aceitando a realidade de forma mais tranquila. Era uma atitude motivada puramente pelo bem-estar de um ser indefeso que não pediu para vir a este mundo no meio de tanta briga. Dirigi-me ao cartório de registro civil da nossa região com todos os papéis organizados dentro da minha bolsa. Fui atendida por uma funcionária e expliquei calmamente que gostaria de dar entrada no processo de reconhecimento prévio de paternidade do meu marido. Apresentei nossa certidão de casamento e os documentos do David, esperando que o procedimento fosse simples e rápido como manda a lei. A funcionária pegou os papéis, digitou os dados no sistema e começou a franzir a testa enquanto olhava fixamente para a tela do computador. O silêncio dela começou a me deixar desconfortável, até que ela pediu licença para chamar o tabelião responsável pelo setor. O tabelião veio até o balcão com uma expressão extremamente séria e me pediu para acompanhá-lo até uma sala reservada. Fiquei sem entender a razão de tanta cerimônia para um ato burocrático tão simples entre 2 cônjuges casados sob a lei. Quando sentamos, ele me informou com todas as letras que o David já tinha deixado uma notificação formal registrada naquele cartório. O meu marido havia bloqueado previamente qualquer tentativa de registro de recém-nascido em seu nome sem autorização judicial expressa. Senti meu sangue congelar ao perceber que o David tinha ido ao cartório pelas minhas costas para criar um obstáculo legal contra mim. Como se a humilhação do bloqueio não bastasse, o tabelião me entregou a cópia de um documento que o David havia anexado ao processo. Era um laudo médico oficial comprovando que o David era biologicamente estéril devido a um tratamento complexo feito anos atrás, antes de nos conhecermos. Fiquei completamente chocada e sem reação ao ler as cláusulas daquele diagnóstico no papel timbrado do hospital. O David nunca, em momento nenhum do nosso casamento, compartilhou comigo esse detalhe crucial sobre a sua saúde reprodutiva. Ele manteve esse segredo guardado a 7 chaves durante anos,
agindo com uma falsidade inacreditável enquanto vivia ao meu lado. Ficou evidente para mim que ele guardou esse diagnóstico de forma maldosa para me testar e usar contra mim na primeira oportunidade. Que tipo de homem se casa com uma mulher, esconde que é estéril e fica esperando um deslize dela para acionar uma armadilha cartorária? Se ele tivesse sido transparente comigo desde o início do casamento sobre sua condição, nada disso teria acontecido da forma como aconteceu. A omissão dele foi uma crueldade calculada, um ato de má-fé que visava puramente me desestabilizar emocionalmente no futuro. Ele preferiu criar uma farsa no nosso casamento a ser um parceiro honesto e sincero sobre as suas próprias limitações biológicas. Mas o horror daquela visita ao cartório ainda não tinha chegado ao seu ponto mais alto e cruel. Voltei para casa completamente desnorteada com a descoberta da esterilidade dele e alguns dias depois, fui surpreendida por um oficial de justiça batendo à minha porta. O David havia sido notificado pelo cartório sobre a minha tentativa de registrar o bebê e usou isso para me pegar em uma emboscada jurídica orquestrada. Ele usou a notificação para dar entrada imediata em um pedido de divórcio litigioso com acusações graves contra a minha pessoa. Ele me acusou formalmente de tentativa de fraude civil e pediu uma indenização pesada por supostos danos morais. Fiquei completamente estarrecida com a frieza e o cálculo com que ele planejou cada passo dessa agressão judicial. Ele viajou a trabalho justamente para me deixar à vontade para ir ao cartório e cair no laço que ele próprio havia armado. Ele usou a burocracia do sistema para se fazer de vítima coitada perante o juiz, me pintando como uma criminosa golpista. Onde está a humanidade de um homem que prepara uma emboscada legal para a própria esposa no meio de uma gestação? Ele transformou a busca pelos direitos de uma criança em um ato de difamação jurídica contra a mulher que lhe deu anos de dedicação. Saí do cartório aos prantos, sentindo-me violada em meus direitos mais básicos de esposa e mãe. Liguei para o celular dele imediatamente para cobrar explicações sobre aquele ato covarde e premeditado, mas ele não atendeu. Ele mandou apenas uma mensagem seca através do advogado dele, dizendo que todas as comunicações agora seriam feitas na justiça. Ele me bloqueou no telefone e nas redes sociais, cortando qualquer possibilidade de conversa direta entre nós dois. A frieza dele em tratar o fim do nosso casamento como um processo criminal me deixou profundamente horrorizada. Quando cheguei em casa, percebi que a situação era ainda pior do que eu imaginava naquele momento terrível. As contas bancárias conjuntas que tínhamos foram movimentadas por ele, deixando apenas o saldo mínimo para despesas básicas da casa. Ele cancelou os cartões adicionais que eu usava e deixou instruções claras de que não cobriria nenhum gasto extra da gestação. Fui empurrada para uma situação de vulnerabilidade financeira extrema enquanto ele usava seus advogados para me sufocar. Ele quis me punir por ter buscado a proteção do meu filho, provando que seu coração é movido puramente pela vingança. É revoltante ver como uma pessoa consegue distorcer os fatos para se colocar no papel de coitadinho injustiçado. O David foi quem mentiu durante anos sobre sua condição médica, omitindo um fato que mudaria totalmente os rumos da nossa vida. Se eu soubesse que ele era estéril, nós teríamos buscado tratamentos ou conversado abertamente sobre outras possibilidades de maternidade. Mas ele preferiu me manter na ignorância, usando esse segredo como uma arma engatilhada para disparar contra mim no momento oportuno. A sociedade precisa ver que a verdadeira fraude civil foi a mentira que ele sustentou durante todo o tempo do nosso casamento. Agora estou enfrentando um processo de divórcio cruel, grávida e sendo acusada injustamente por ter agido com boa fé. O David armou um circo para me destruir publicamente e perante o juiz, fingindo ser o marido traído e enganado. Mas a verdade é que ele foi o grande manipulador dessa história inteira, escondendo segredos e preparando armadilhas. Não vou me calar diante dessa injustiça e vou lutar com todas as minhas forças para expor a conduta perversa dele. A justiça precisa entender que a vítima aqui sou eu, uma mãe desamparada por um homem sem escrúpulos nem compaixão. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: nem em novela mexicana das 9 a vilã tenta registrar o filho do amante no nome do marido estéril e ainda descobre ao vivo no cartório. Essa reviravolta foi digna de Oscar de cara de pau. Resposta da OP. Omitir um diagnóstico médico de esterilidade por anos durante um casamento é um ato de crueldade premeditada contra a própria esposa. Se ele tivesse sido transparente desde o início, eu não teria passado por esse tipo de situação e a história teria sido totalmente diferente. Usuário anônimo 2 diz: você pegou documentos do cara escondida para registrar uma criança que sabia que não era dele e agora tá braba porque o cartório e a lei te pegaram no pulo da fraude? Resposta da OP.
Eu agi pensando puramente na proteção e no bem-estar de um ser indefeso que precisava de suporte familiar. A burocracia das leis é insensível e não entende a dor de uma mãe que só queria garantir os direitos básicos do seu filho diante da mesquinharia do marido. Atualização 3. Já se passaram 4 meses desde a minha última atualização e a minha situação financeira e emocional atingiu um nível alarmante. Com o nascimento do meu bebê se aproximando rapidamente, eu me vi sufocada pelas contas médicas e pela falta de apoio do David. Diante de tantos ataques injustos que passei a receber de pessoas desinformadas, decidi que era a hora de tornar pública a minha verdade. Eu não podia continuar aceitando ser pintada como a única errada enquanto o verdadeiro responsável por esse colapso saía ileso. Criei um blog de maternidade e um canal de vídeos na internet para dar a minha versão sobre tudo o que aconteceu no nosso casamento. Publiquei uma série de vídeos com o título impactante "Meu marido me manipulou com sua esterilidade", para expor os fatos reais ao público. Nos vídeos, expliquei detalhadamente aos meus seguidores que a omissão do David sobre sua condição médica foi a verdadeira causa da falência do nosso lar. Detalhei como a falta de transparência dele criou um abismo de solidão e frustração na nossa rotina conjugal durante anos. Foi esse vazio profundo, provocado pelo segredo que ele guardou friamente, que fragilizou meu estado emocional e me levou a buscar afeto com Tiago. Deixei claro para a internet que se ele tivesse sido transparente desde o início sobre sua incapacidade biológica, nada disso teria acontecido. O canal começou a ter alguma repercussão, mas o engajamento na internet não pagava as contas imediatas do berçário e do parto. O David usou os advogados dele para bloquear o acesso às contas bancárias conjuntas, me deixando praticamente sem recursos para o básico. Olhando para a nossa garagem, vi o carro da família parado e percebi que ali estava a solução rápida para os meus problemas financeiros. O veículo foi adquirido durante o nosso casamento, fruto do esforço do casal, o que me dava o direito moral e legal sobre metade daquele bem. Decidi que colocar o automóvel à venda era um ato de sobrevivência maternal extremamente justificável diante do cerco que ele montou. Tirei fotos do carro, fiz uma descrição detalhada das condições do veículo e publiquei um anúncio em uma plataforma de vendas online. Coloquei um preço um pouco abaixo do valor de mercado para garantir uma negociação rápida e ter dinheiro em mãos o quanto antes. Em menos de 2 dias, um comprador interessado entrou em contato comigo demonstrando urgência na aquisição do automóvel. Ele olhou as fotos, aceitou o valor proposto e combinamos de nos encontrar em um estacionamento público para fechar o negócio. Fui até o local da entrega me sentindo aliviada por conseguir o dinheiro necessário para acolher meu filho com um mínimo de dignidade. Encontrei o comprador no local combinado, mostrei o estado do veículo e entreguei a chave para que ele fizesse um teste rápido. Ele se mostrou satisfeito com o carro e estava prestes a fazer a transferência do pagamento para minha conta bancária pessoal. Eu já fazia os cálculos mentais de como aquele valor pagaria a maternidade e as fraldas dos primeiros meses do meu bebê. Porém, antes mesmo de assinarmos o recibo de compra e venda, o som de sirenes cortou o ar do estacionamento de forma assustadora. 2 viaturas da Polícia Militar fecharam a saída do local, com luzes piscando e agentes descendo de armas em punho. Fiquei completamente paralisada de pânico, sem entender o que estava acontecendo naquele ambiente de compras do shopping. Os policiais se aproximaram do veículo, pediram a minha identificação e a documentação do carro de forma extremamente dura e fria. O comprador ficou apavorado com a abordagem policial e se afastou imediatamente, cancelando a negociação ali mesmo no local. Foi então que o agente me informou que havia um alerta de restrição e ocorrência de furto, apropriação indébita registrado sobre aquele automóvel. O David tinha ido a uma delegacia de polícia assim que viu o anúncio na internet e registrou uma queixa-crime contra mim. O carro estava registrado apenas no nome dele no documento de rodagem, algo que ele fez na época da compra por pura vaidade burocrática. Ele usou esse detalhe do documento para alegar às autoridades que eu estava tentando vender um bem roubado sem a sua autorização expressa. Tentei explicar ao policial que eu era a esposa dele, que estávamos em processo de divórcio e que o carro pertencia ao casal por direito. Mostrei minha aliança e a minha barriga evidente de gestante, implorando por um mínimo de bom senso da parte dos agentes da lei. Mas eles agiram de forma completamente insensível e fria, dizendo que cumpriam apenas ordens baseadas no registro oficial do documento. Fui conduzida dentro da viatura policial até a delegacia de bairro para prestar esclarecimentos oficiais diante do delegado de plantão. Ver uma mulher grávida ser levada em uma viatura por tentar vender o próprio carro da família é a prova viva do absurdo deste sistema.
Passei horas sentada em um banco duro de delegacia, sendo tratada como se fosse uma criminosa comum por tentar sustentar meu filho. Tive que ligar para um advogado de emergência para me tirar daquela situação humilhante e evitar que eu fosse mantida detida. O David arquitetou mais uma humilhação pública contra mim, usando a polícia e o Estado para me sufocar e me desestabilizar. No depoimento, o meu advogado conseguiu demonstrar que se tratava de uma disputa de bens decorrente da dissolução do casamento. Fui liberada no final do dia, mas o carro ficou apreendido no pátio da polícia por causa do bloqueio judicial feito pelo David. Saí da delegacia sem o veículo, sem o dinheiro da venda e completamente esgotada fisicamente pela pressão desnecessária que sofri. O David provou mais uma vez que não tem limites quando o assunto é me punir e me deixar na mais absoluta miséria. Ele prefere ver a polícia apreender o carro da família a permitir que a esposa use o valor para comprar o enxoval do bebê. É de uma perversidade sem tamanho usar o aparelho policial do Estado para perseguir a mãe do seu próprio teto que está grávida. Ele sabe que as contas estão bloqueadas e que eu não tenho fontes de renda diretas durante esses últimos meses de gestação. Mas em vez de agir como um ser humano decente, ele busca todas as brechas legais para inviabilizar a minha subsistência básica. A intenção dele é me ver jogada na rua, sem recursos e sem dignidade, apenas para alimentar seu desejo doentio de vingança. Todo o aparato legal que deveria proteger as pessoas vulneráveis está sendo instrumentalizado por ele de forma maldosa. Gravei um novo vídeo logo após sair da delegacia, contando com detalhes a violência psicológica e financeira que sofri do David. Mostrei aos seguidores os papéis da ocorrência e o absurdo que é uma gestante ser levada pela polícia por causa de um carro familiar. As pessoas precisam entender que a postura do meu ex-marido é a mais pura forma de agressão patrimonial e perseguição velada. Ele continua fingindo ser o homem correto e injustiçado perante a sociedade enquanto usa métodos vis para me ver destruída. Mas eu não vou me curvar diante dessa opressão e continuo firme na minha missão de defender o meu filho dessa crueldade. Faltam poucas semanas para o parto e eu me encontro em uma situação de fragilidade financeira e jurídica que nunca imaginei viver. O David continua usando o poder econômico dele para contratar advogados agressivos que tentam me isolar de todos os meus direitos. Enquanto isso, eu preciso me desdobrar entre consultas médicas, defesas policiais e a preparação solitária para a chegada do bebê. É uma dor imensa ver como um homem consegue transformar um casamento em uma guerra sem trégua por pura vaidade ferida. Continuo convicta de que a verdade prevalecerá e que a justiça final mostrará quem foi o verdadeiro algoz dessa história inteira. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: meu marido me manipulou com sua esterilidade, é a maior ginástica mental da história da internet para justificar uma traição. Ganhou a medalha de ouro de contorcionismo moral. Resposta da OP. Só quem passa por um abandono afetivo e por uma rejeição diária dentro de um casamento frio entende a dor profunda de descobrir que foi enganada sobre a esterilidade do parceiro. Não julgue a dor de uma mulher grávida quando você não viveu a omissão e a solidão que eu vivi naquele lar. Usuário anônimo 2 diz: vender um carro registrado só no nome do ex sem autorização dele é crime de apropriação indébita em qualquer lugar do planeta. Achou mesmo que a polícia ia te dar parabéns? Resposta da OP. Os bens adquiridos durante a união pertencem ao casal por direito e o carro era da família para as despesas da casa. A atitude do David de chamar a polícia por conta de um veículo é a prova da mesquinharia dele em preferir me ver detida a garantir o enxoval da criança. Atualização 4. Já se passaram 10 meses desde a minha última atualização e a minha vida passou por transformações definitivas que fecharam o capítulo do meu casamento. O processo de divórcio finalmente chegou ao seu encerramento formal na justiça após meses de batalhas judiciais desgastantes e injustas. A sentença final do juiz foi proferida de forma fria, ignorando completamente todo o meu histórico de dedicação àquele lar. O magistrado concedeu ao David a posse e a propriedade de praticamente todos os bens acumulados durante a nossa vida em conjunto. Fui despojada de tudo que ajudei a construir, como se meus anos de esposa não tivessem tido o menor valor legal ou humano. A justiça se mostrou cega e insensível diante da minha condição de mãe, focando apenas em detalhes burocráticos de documentos e certidões. Os advogados do David usaram o laudo de esterilidade dele e o episódio do cartório para pintar uma imagem minha totalmente distorcida. Fui tratada com um rigor desproporcional por um sistema que prefere proteger o patrimônio de um homem ressentido a amparar uma criança.
O juiz alegou que não havia direito à divisão de certos bens por conta das cláusulas contratuais e das acusações acolhidas pela vara de família. Essa decisão foi o golpe final de uma sequência de ataques orquestrados por um homem que não soube lidar com as próprias falhas. Hoje estou morando em um apartamento alugado muito pequeno na periferia, com cômodos reduzidos e sem o conforto a que estava acostumada. É aqui neste espaço modesto que crio o meu filho, cercada de caixas e ajustando cada centavo do orçamento mensal para sobreviver. A rotina com o bebê é exaustiva, mas o que mais pesa é saber que fui empurrada para esta realidade pela mesquinharia alheia. Precisei vender alguns pertences pessoais restantes para mobiliar este imóvel simples e garantir o básico para o berçário. Mesmo diante de tanta diversidade estrutural, mantenho a cabeça erguida por saber que sou uma mãe presente e dedicada. A minha única fonte de renda fixa e garantida atualmente vem de uma pensão alimentícia no valor mínimo estipulado pela lei. Essa quantia só foi obtida depois que meus advogados finalmente conseguiram localizar o paradeiro do Tiago em outro estado do país. Ele estava vivendo escondido sob outra rotina profissional, tentando a todo custo se esquivar de suas obrigações biológicas com o menino. A justiça determinou a penhora direta de um percentual mínimo sobre a folha de pagamento dele para cobrir as necessidades básicas do filho. É uma quantia irrisória que mal dá para cobrir o leite e as fraldas, mas é o único suporte financeiro formal que recebo hoje. O isolamento social se tornou outra consequência amarga e injusta desse processo desgastante que enfrentei nos últimos meses. A grande maioria das pessoas do meu antigo convívio social, incluindo amigas de longa data, preferiu se afastar de mim após o escândalo. Elas compraram a narrativa vitimista do David e preferiram virar as costas para uma mãe que precisava de acolhimento e compreensão. Até mesmo familiares distantes pararam de responder minhas mensagens, julgando minha conduta sem entender a dor que vivi. Fui deixada em uma espécie de deserto social por ter tido a coragem de ser honesta e buscar o afeto que me faltava em casa. Apesar de todo esse banimento e da escassez de recursos, recuso-me categoricamente a aceitar o papel de derrotada que tentam me impor. Continuo fazendo minhas transmissões ao vivo nas redes sociais de forma diária e consistente para expor a injustiça deste sistema falho. Uso a minha voz e a minha imagem para alertar outras mulheres sobre como homens manipuladores usam o poder econômico para destruir vidas. Mesmo que os números de audiência oscilem e muitos venham apenas para deixar comentários maldosos, mantenho meu canal no ar com orgulho. Minha história precisa ser contada para que o mundo veja como uma mãe é perseguida quando decide não se calar diante do abandono. Olho para trás e tenho a convicção absoluta de que não fiz nada de errado além de buscar um momento de carinho e humanidade. Eu estava sozinha em um casamento de fachada, vivendo ao lado de um homem frio que escondia segredos graves sobre sua própria saúde. Qualquer ser humano vulnerável, submetido a anos de rejeição velada, teria cedido à tentação de sentir-se desejado e ouvido por alguém. O meu único crime foi ter sido sincera e ter contado a verdade para o David na esperança de um perdão genuíno e adulto. Se a sociedade fosse justa, veria que a minha conduta foi movida por uma necessidade emocional legítima que meu ex-marido ignorou. O David provou até o último segundo ser um homem pequeno, sem coração e profundamente dominado por um orgulho doentio. Ele preferiu usar todo o seu patrimônio e influência para me ver na ruína a ter a grandeza moral de criar uma criança indefesa. Um homem de verdade teria visto no perdão uma oportunidade de ouro para demonstrar superioridade de caráter e acolher a família. Ele preferiu se fazer de vítima perante juízes e delegados a estender a mão para a esposa que pediu uma segunda chance com lágrimas nos olhos. Ele ficou com a casa grande, com o carro e com as economias, mas perdeu a oportunidade de ser um ser humano digno e nobre. Meu filho está crescendo saudável neste pequeno apartamento, alheio às garras da ganância e do rancor do homem que se dizia meu marido. Prometi a mim mesma que ensinarei a essa criança o valor do perdão verdadeiro, aquele que não cobra faturas nem coloca condições mesquinhas. Ela saberá que a mãe enfrentou um sistema inteiro, a polícia e a rejeição social apenas para garantir que ela tivesse um teto e dignidade. Não tenho vergonha de nada do que fiz, pois todas as minhas atitudes foram consequências diretas da omissão de homens covardes. A minha consciência segue tranquila enquanto encaro o futuro com a certeza de que cumpri o meu papel com integridade. O tempo se encarregará de mostrar ao David que o dinheiro e a vitória nos tribunais não preenchem a vacuidade de uma alma rancorosa. Ele continuará sozinho em sua casa grande e fofa, rodeado de objetos materiais, mas privado de uma família de verdade. Eu posso estar em um imóvel alugado e contando moedas para fechar o mês, mas tenho o amor incondicional do meu filho ao meu lado.
A vitória dele na justiça foi uma vitória pírica, uma conquista vazia fundada na humilhação de uma mulher grávida e vulnerável. A verdadeira derrota foi a dele, que provou para todo mundo que seu perdão não passava de uma farsa venenosa e calculista. Continuarei compartilhando minha rotina de mãe solo nas lives, mostrando que é possível resistir mesmo quando o mundo inteiro conspira contra. Cada fralda trocada e cada refeição simples neste apartamento são provas da minha força e da minha capacidade de superação diária. Não preciso da aprovação daqueles que me julgam sem conhecer a dor da solidão conjugal que vivi durante anos naquele casamento falido. Seguirei lutando pelos meus direitos e pelos direitos do meu filho, sem nunca baixar a cabeça para os advogados ou para o meu ex-marido. A minha jornada de resistência está apenas começando e a minha voz jamais será silenciada pela injustiça dos homens. Encerro esta história de cabeça erguida, ciente de que fiz o meu melhor em cada passo dessa caminhada turbulenta e dolorosa. Fui uma esposa leal enquanto me foi permitido ser, e fui uma mulher corajosa ao confessar a verdade quando muitos teriam mentido. Se a vida me reservou o desterro social e a modéstia financeira, encaro isso como o preço a pagar por não aceitar a hipocrisia de um perdão falso. O David que fique com suas propriedades e seus laudos médicos, eu fico com a minha verdade e com a pureza da minha maternidade. A história dirá quem realmente agiu com grandeza de alma e quem se apequenou diante da oportunidade de amar de verdade.